Bom, dando continuidade ao nosso curso de avaliação perioperatória para cirurgias não cardíacas, a próxima aula será sobre monitorização e infarto perioperatório. E o caso clínico desse paciente é um senhor de 76 anos, que ele era assintomático do ponto de vista cardiovascular e foi solicitada uma avaliação perioperatória para uma cirurgia vascular arterial. De antecedentes, o paciente é hipertenso, renal crônico dialítico, em hemodiálise por uma fístula e tabagista 50 anos maço. Ao exame físico, nada chamava atenção do sistema cardiovascular e o paciente usava aspirina e simvastatina. O eletro tinha uma área inativa inferior e, como já visto na aula de estratificação de risco, esse paciente ele foi classificado como um risco intermediário de complicações pelo algoritmo do ACP e um classe 3 pelo score de risco revisado de Lee. Por isso, ele fez uma cintilografia de perfusão miocárdica pré-operatória, que demonstrou apenas uma hipocaptação persistente na parede inferior, com uma fração de ejeção de 55, comprovando o eletrocardiograma. Assim, foi realizada a cirurgia e ele foi submetido a uma correção aberta de aneurisma de artéria poplítea direita, com um enxerto com veia safena. No pós-operatório, ele evoluiu assintomático do ponto de vista cardiovascular, com uma hemoglobina mínima de 9,5, porém, durante a monitorização, foi evidenciado já no primeiro PO um infradesnivelamento do segmento ST na parede lateral, acompanhado de uma elevação da troponina. No segundo pós-operatório, esse infra reverteu e a troponina fez o padrão característico de elevação e queda dos seus valores. Foi realizado, então, um ecocardiograma que demonstrou uma fração de ejeção preservada, mas o aparecimento de uma área nova de hipocinesia anterolateral. Assim, a avaliação perioperatória, apesar da modernização das técnicas cirúrgicas e anestésicas, ainda existe um aumento da mortalidade relacionada a essas operações não cardíacas. Vemos aqui que são realizadas cerca de 3 milhões de cirurgias não cardíacas por ano no Brasil e esse número tende a aumentar. E os principais responsáveis por essa mortalidade são os eventos cardiovasculares, ou seja, o infarto agudo do miocárdio perioperatório e a morte cardiovascular. O infarto pode acontecer entre 1 e 4% das operações não cardíacas, mas esse número pode chegar até quase 18% em operações vasculares. Não só ele aumenta a mortalidade intra-hospitalar, como prolonga o tempo de internação e aumenta o custo. Apesar da importância desse tema, nós vemos aqui que numa pesquisa no PubMed, os trabalhos relacionados à medicina no perioperatório de cirurgia não cardíaca ainda são em número muito inferior a outros temas populares da cardiologia, como insuficiência cardíaca ou infarto agudo do miocárdio. E aqui nós vemos que, além do problema do intra-hospitalar, a ocorrência de um evento, ele prejudica a sobrevida do paciente a longo prazo. Aqui a gente pode ver um acompanhamento de vários anos. Os pacientes que têm evento, eles têm uma sobrevida menor. E isso não é uma informação nova, isso se sabe há cerca de 20 anos. E importante para a prevenção e monitorização da ocorrência do infarto é entender a fisiopatologia do infarto perioperatório. Então, se por um lado a cirurgia promove um aumento da agregabilidade plaquetária, aumento da resposta inflamatória, aumento da frequência cardíaca e da PA e aumento do nível de catecolaminas, propiciando a ruptura de placa de aterosclerose e a trombose, levando ao infarto do tipo 1. Por outro lado, pacientes que já têm estenoses coronarianas significativas, com a ocorrência de instabilidade hemodinâmica, anemia, dor e o aumento do tônus simpático durante a cirurgia, pode levar ao desbalanço entre a oferta e o consumo de oxigênio e a um infarto do tipo 2. As evidências anatomopatológicas desses dois trabalhos sugerem que nos pacientes que morreram de infarto perioperatório, cerca de 50% deles apresentavam ruptura de placa. No único trabalho feito em pacientes com infarto não fatal, analisando o aspecto da lesão à angiografia coronária, da lesão coronariana relacionada ao infarto, notamos que mesma informação, cerca de 50% dos pacientes com infarto perioperatório apresentam ruptura de placa na cineangiocoronografia, o que é um número inferior a pacientes com infarto espontâneo, porém muito superior a pacientes com angina estável e doença coronária crônica. Além da diferença na fisiopatologia do infarto perioperatório, também existem particularidades do quadro clínico que são importantes para o diagnóstico.
nós vemos que cerca de 50% dos infartos perioperatórios não cursam com dor torácica. Eles podem ser assintomáticos ou terem outros sintomas, como dispneia, sintomas de baixo débito, delírio, com sinais de congestão pulmonar. E a maioria dos infartos perioperatórios são infartos sem supra do segmento ST. E 72% dos eventos acontecem nas primeiras 72 horas da cirurgia. Por isso que é nesse período que nós temos que ficar mais atentos para monitorizar, procurando a ocorrência do infarto perioperatório. Quanto ao tipo de operação, nós podemos ver que a operação que mais frequentemente relacionada ao infarto perioperatório são as operações vasculares arteriais. Isso é esperado, uma vez que o paciente que tem aterosclerose, ele vai ter aterosclerose coronariana. Cerca de 91% de pacientes que têm doença vascular periférica arterial têm algum grau de doença coronária associada. Portanto, essa população dos pacientes submetidos a cirurgias vasculares tem que ser avaliada com mais cautela. E o diagnóstico do infarto perioperatório torna-se um desafio, porque além do quadro clínico ser atípico ou inexistente, ao eletrocardiograma nós podemos ter alterações inespecíficas do segmento ST e onda T, ele pode ser alterações secundárias à hipotermia, uso de drogas, distúrbios hidroeletrolíticos, tudo o que acontece no perioperatório, tendo uma baixa especificidade. Portanto, alterações evolutivas do eletrocardiograma são essenciais para o diagnóstico do infarto perioperatório. O ecocardiograma, se ele vem alterado com uma alteração segmentar nova, ajuda o diagnóstico, mas a presença de um ecocardiograma normal não exclui o diagnóstico. E quanto aos marcadores de necrose miocárdica, a troponina é o melhor marcador no pós-operatório, uma vez que a CKMB ainda é influenciada pela CPK, que pode estar alta em diversas cirurgias, confundindo o diagnóstico. Por isso, para o diagnóstico do infarto perioperatório, nós temos que saber o que procurar. Então, a monitorização da complicação é fundamental para o rápido diagnóstico do infarto perioperatório. Nessa revisão de 14 estudos que avaliou os tipos de monitorização perioperatória, a detecção de isquemia perioperatória para predizer eventos futuros tem uma sensibilidade e especificidade muito variável. Por quê? Porque cada estudo usou uma metodologia diferente, uma derivação diferente, pode ter estudado uma população diferente e estudou um momento de isquemia diferente. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, se nós olharmos a isquemia intraoperatória, e sempre aqui falando da monitorização automática e não a visual, ou seja, aquele que o médico olha o monitor que tem e acha que tem alguma alteração, a importância do achado intraoperatório vai depender da probabilidade pré-teste, ou seja, da probabilidade clínica do paciente ter doença arterial coronária. E aqui nesse exemplo nós vemos bem isso aqui. Se nós pegarmos mulheres jovens submetidas a parto cesárea, elas podem ter tido achados de isquemia no intraoperatório, mas isso não significou nada, nenhuma delas teve evento. Se pegarmos, por outro lado, pacientes submetidos a cirurgias vasculares, vários que tinham isquemia intraoperatória na monitorização apresentaram eventos. Isso por causa da limitação, que é não só limitação clássica do eletro, ou seja, 20% dos eletros pré-operatórios não são interpretáveis, ou por sobrecarga ventricular esquerda, ou por bloqueio de ramo esquerdo, ou por presença de via acessória, ou marca-passo, ou uso de drogas, mas também pelas limitações do perioperatório, ou seja, várias situações clínicas no intraoperatório podem causar alterações que na verdade não têm significado, como a hipotermia, distúrbios eletrolíticos, a próprio artefato, mudança na ventilação do paciente. Por isso, o mais importante que a isquemia intraoperatória é a monitorização da isquemia no pós-operatório. E aqui nesse trabalho nós vemos que pacientes que apresentaram depressão do segmento ST no pós-operatório, com uma duração maior do que 30 minutos, tiveram muito mais eventos cardiovasculares. Por isso, a documentação da isquemia no pós-operatório é mais importante na detecção de eventos. E como fazer essa detecção? Então, eu posso fazer pelo eletrocardiograma de 12 derivações, pelo Holter, pela monitorização automatizada do segmento ST. O eletrocardiograma de 12 derivações, aqui nesse trabalho com mais de 3.000 pacientes, nós podemos ver que sinais de isquemia nesse eletro pós-operatório foram preditores independentes de eventos. Que eventos? Infarto, edema agudo de pulmão ou fibrilação ventricular.
Entretanto, um eletro negativo para isquemia não exclui eventos. Em um outro trabalho que relacionou o eletro com o Holter, viu que a realização de um eletro pós-operatório uma vez ao dia era equivalente a manter o Holter o tempo inteiro. E nesse trabalho interessante nós vemos que os autores demonstraram qual é a melhor maneira de eu detectar evento sem, por outro lado, ter que fazer coisas muito complexas, deixar uma monitorização automatizada, que às vezes nem sempre é disponível, ou um Holter. Então aqui os autores concluíram que a melhor estratégia, com a melhor acurácia para a detecção do evento pós-operatório era a realização da troponina no primeiro, no segundo e no terceiro dia de pós-operatório. Portanto, por que realizar a monitorização? Para detectar precocemente um infarto pós-operatório e proceder ao tratamento adequado. Como? Com eletrocardiograma e dosagem de troponina. Quando? Até o terceiro pós-operatório, porque é quando ocorre a maioria dos infartos. E para quais pacientes? Para aqueles pacientes de risco intermediário ou alto de complicações cardiovasculares no perioperatório, determinada pelos algoritmos. E após a avaliação da monitorização, eu tenho que determinar o diagnóstico, se o paciente teve ou não um infarto. E como eu faço o diagnóstico do infarto perioperatório? Então, eu tenho que respeitar o critério diagnóstico de infarto. Eu tenho que ter uma elevação e queda dos marcadores de necrose miocárdica, de preferência a troponina, associada a pelo menos um desses fatores aqui do slide. Ou sintomas de isquemia miocárdica, ou alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia, ou ondas Q novas no eletrocardiograma, ou alteração da contratilidade segmentar nova ao ecocardiograma, ou a identificação de um trombo intracoronário no cateterismo ou na necrópsia. E eu tenho que também fazer o diagnóstico diferencial de outras causas de aumento de troponina. Então, se o paciente tem uma troponina elevada, porém não preenche critérios de infarto, o próximo passo é, será que esse paciente tem um diagnóstico alternativo que também aumenta a troponina? E entre eles nós sempre temos que considerar o tromboembolismo pulmonar, a pericardite aguda, a insuficiência cardíaca aguda ou descompensada, a miocardite, sepsis, choque ou presença de insuficiência renal. Se o paciente não tem nenhum desses critérios e ainda assim ele tem uma troponina elevada, a gente faz o diagnóstico de uma condição própria ao perioperatório de cirurgias não cardíacas, chamada elevação isolada de troponina, ou seja, aquele paciente que tem uma troponina alta, mas não tem um infarto, pelos critérios de infarto, e não tem outro motivo para ter essa troponina alta. Nesse caso aqui, a gente pode ver o maior estudo já feito com isso, com 15 mil pacientes, que os níveis de troponina, paciente com elevação de troponina, estava relacionada à mortalidade nos primeiros 30 dias depois da cirurgia. A partir desse estudo, foram selecionados pacientes que tinham elevação de troponina, mas não tinham outras causas de elevação de troponina, e os autores tentaram achar outros preditores independentes de mortalidade em 30 dias em pacientes com elevação de troponina. E aqui eles demonstraram que idade acima de 75 anos, supra de ST ou isquemia anterior no eletro, foi tudo relacionado com o aumento de mortalidade em 30 dias. E os autores pela primeira vez tentaram criar um score de risco para pacientes com infarto perioperatório, criando que se o paciente tinha mais de 75 anos ele ganhava 1 ponto, se tinha supra ele ganha 2 pontos e se tinha isquemia anterior no eletro ele ganha mais 1 ponto. E quanto mais pontos, maior a mortalidade em 30 dias. Então esse talvez seja o primeiro score que tentou avaliar a gravidade de pacientes com infarto perioperatório. Ainda falando agora de elevação isolada de troponina I, nessa meta-análise só de operações vasculares também demonstrou a mesma coisa, que pacientes com elevação de troponina tinham maior mortalidade. Então, esse estudo demonstrou que pacientes com infarto perioperatório tinham uma mortalidade em 30 dias de 21%. Já pacientes com elevação isolada de troponina, 11%, o que foi bem acima de pacientes que tinham a troponina normal, que foi 2,3% de mortalidade. Então, a elevação de troponina sem critérios de infarto não deve ser considerado um falso positivo, mas sim um indicativo de um maior risco cardiovascular a longo prazo. E agora com o advento da troponina ultrassensível. Ainda existem poucos estudos sobre interpretação da troponina ultrassensível do perioperatório. Os estudos que têm sugerem que
algumas pessoas têm elevação da troponina ultrassensível já no pré-operatório, que isso seria um fator de risco para eventos. Então, nessa série de estudos, a gente vê que quase 1/3 dos pacientes tem a troponina T ultrassensível acima do percentil 99, ou seja, acima de 14, já no pré-operatório. E a maioria deles tem também elevação no pós-operatório. A implicação prognóstica disso ainda é incerta. Mas uma coisa, a gente já tem uma comprovação que a troponina T ultrassensível no pré-operatório pode auxiliar na estratificação de risco. Então, esse trabalho demonstrou que a área sob a curva, ou seja, a acurácia de uma troponina T acima do percentil 99 no pré-operatório, tanto para eventos combinados de infarto, IC descompensada, parada cardiorrespiratória ou mortalidade, foi melhor do que o score de Lee sozinho. E isso se repetiu para a mortalidade. Então, talvez a troponina T ultrassensível seja útil na predição de risco pré-operatório. E, na ocorrência de um infarto perioperatório, como tratar? Não existe muita evidência para o tratamento específico do infarto perioperatório, então devem ser realizadas medidas individualizadas, priorizando a discussão multidisciplinar, sempre pesando o risco de sangramento contra o risco de isquemia. No único trabalho que tem sobre tratamento do infarto perioperatório, os autores fizeram uma revisão retrospectiva de 48 pacientes que tiveram infarto até o 7º dia e foram submetidos à estratificação invasiva. Eram pacientes realmente muito graves, metade deles quase estava em choque cardiogênico, maioria infarto com supra, e eles conseguiram uma estratégia de angioplastia primária nesses pacientes. A própria definição de infarto diz que é necessário o julgamento clínico para diferenciar o infarto tipo 1 e tipo 2 e tratar adequadamente o infarto perioperatório. Bom, no infarto com supra do segmento ST, deve ser feita a angioplastia o mais rápido possível e a fibrinólise está contraindicada porque o paciente acabou de realizar uma cirurgia. Já no infarto sem supra, deve ser realizado o tratamento para as duas coisas. Então, sempre tratar as causas secundárias, a instabilidade hemodinâmica, dor, anemia, quanto o tratamento de ruptura da placa, com AS, clopidogrel, heparina, estatina, inibidores da ECA, beta-bloqueadores e a estratificação invasiva. E quando que a gente deve realizar a estratificação invasiva precoce? Quando o paciente tem critérios de maior mortalidade. Então, disfunção de ventrículo esquerdo, instabilidade hemodinâmica, recorrência de isquemia, idade maior que 75 anos ou isquemia anterior do eletro. Esses pacientes devem ser encaminhados para a estratificação invasiva precoce. E uma não invasiva inicial pode ser realizada naqueles pacientes com anemia, com oscilações de pressão e frequência cardíaca que possam ser corrigidas ou com contraindicação a antiagregantes e a anticoagulantes. A gente vê aqui que na nossa casuística do infarto perioperatório, cerca de metade fica em tratamento clínico, metade vai para angioplastia e cirurgia de revascularização miocárdica. E a mortalidade é 15%, contra uma mortalidade de 4% no mesmo serviço e uma taxa maior de revascularização precoce. E o sangramento, cerca de 27% é sangramento do centro do sítio cirúrgico, mas o sangramento pode ser hemorragia digestiva alta, que foi o sangramento mais prevalente e que deve ser combatido com o uso de inibidores de bomba. Aqui, finalizando o nosso caso do paciente, o paciente foi para estratégia invasiva, foi diagnosticado como um infarto perioperatório e fez uma angioplastia da artéria diagonal com stent convencional, que era a artéria culpada, e teve alta hospitalar assintomático. Concluindo, o infarto perioperatório ainda tem alta taxa de mortalidade, 50% deles é do tipo 1, é um desafio diagnóstico por causa deles serem assintomáticos, por isso a monitorização é essencial. E todos os pacientes com risco cardíaco perioperatório intermediário ou alto devem realizar eletrotroponina uma vez por dia até o 3º dia após a cirurgia. A abordagem deve ser sempre individualizada, priorizando a discussão multidisciplinar, pesando o risco de sangramento inerente à cirurgia e o risco isquêmico inerente ao infarto. Obrigada.